Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando o Brasil. Boa noite, Brasília. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à Caixa Cultural e ao Sempre um Papo. Eu me chamo Cibele Tenório, sou jornalista, escritora, e recebi o convite para estar aqui hoje conversando com dois intelectuais brasileiros que vocês vão amar ouvir e conhecer um pouco, né, das obras que eles estão lançando. E eu quero já, para aproveitar, faço já a apresentação, mas vou chamá-los já para se juntarem a nós, Paulo Scott e Eliana Alves Cruz. Quero agradecer ao Sempre o Papo, a Afonso Borges, pelo convite para estar aqui fazendo essa mediação. Quem acompanha o Sempre um Papo sabe que a gente tem sempre conversas muito produtivas, que nos fazem sair daqui. Quantas vezes sair daqui do Sempre um Papo assim, com a cabeça fervilhando com os assuntos que a gente compartilha aqui. E a gente tem a alegria hoje de receber, como eu falei, dois intelectuais brasileiros que estão pensando o Brasil, cada um a partir de um lugar, e às vezes esses lugares se encontram, porque o Paulo também, né, da literatura também, mas vou trazer aqui uma mini bio só para vocês ficarem por dentro. A Eliana Alves Cruz nasceu no Rio de Janeiro e se tornou uma das vozes mais potentes da ficção brasileira recente. Autora de Água de Barrela, Prêmio Oliveira Silveira da Fundação Palmares, O Crime do Cais do Valongo, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, Solitária. E Solitária, ela tem sua obra marcada pela investigação histórica e pela valorização da memória afro-brasileira, e está lançando, né, essa semana, né, Eliana? Meridiana, e também é apresentadora da TV Brasil, do único programa, eu acho que podemos dizer isso, da TV aberta brasileira que discute literatura. Eu sou muito fã do Trilha das Letras, então já faço a propaganda aqui também. O Paulo Scott, escritor gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, é autor de romances, ensaios e poesia. Seu livro Marrom e Amarelo foi finalista do Prêmio Jabuti e venceu o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, tornando-se referência ao abordar o racismo e as complexidades das identidades no Brasil. Além da literatura, atua como advogado e professor, integrando de forma crítica sua experiência no campo jurídico ao debate público. Sejam muito bem-vindos a Brasília. Um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a gente pode começar falando... a gente estava falando agora, né, Paulo, nos bastidores, temos um tema em voga nos telejornais, no noticiário, no debate público brasileiro, porque o Paulo acaba de lançar o Direito Constitucional Antirracista, no momento em que a gente está discutindo uma nova vaga para o Supremo Tribunal Federal, e os nomes que estão cotados, né, Paulo, que a gente vai vendo no noticiário, eles têm um perfil que não é um perfil muito diferente do que a gente já vê na corte hoje, né? Queria te perguntar qual que é a sua visão sobre essas vagas, quando elas surgem, de que maneira os movimentos eles têm poder de pressionar, e o que significa, de fato, para além da questão que às vezes é esvaziada da representatividade, a presença, né, de magistrados negros
para pensarem a justiça no Brasil de fato, porque eu fico pensando como é que se faz uma justiça antirracista se a gente não tem, desde os delegados até os magistrados, pessoas negras que vivenciam e sentem essa dor histórica na pele, que convivem com isso no dia a dia, que vão tomar essas decisões, né? Porque tem racismo, mas tem pessoas tomando decisões por trás da delegacia e nos tribunais, né? Boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Muito obrigado pelo convite para estar de novo aqui em Brasília com a minha querida amiga Eliana Alves Cruz. Essa é a 5ª mesa que nós fazemos juntos e eu sempre faço questão assim, né, de ficar na minha e aprender com a Eliana, e eu acho que essa é a primeira vez que eu vou começar falando, porque eu sempre fico na posição mais confortável de aprender. Depois eu falo alguma coisa e a mesa fecha e tudo bem, e é uma grande noite. Então, Cibele, muito obrigado pela mediação. Muito obrigado à nossa querida colega lá que está fazendo a tradução para Libras. Obrigado, sem vocês, né, não se tem a possibilidade de atingir um grupo importante de pessoas. Então, Cibele, minha cara, esse livro, ele, nas dedicatórias, aparecem aqui o nome das minhas 2 avós, a avó Etelvina, que era uma mulher negra neopentecostal, a avó Isolina, que era uma mulher negra Ialorixá do Batuque, lá no sul é muito forte, vocês sabem o Batuque, e Sueli Carneiro. Depois, o terceiro bloco, eu dedico para, veja só, a Adriana dos Santos Alves Cruz, juíza federal, irmã de alguém, que eu não lembro agora quem é, para Flávia Martins de Carvalho, para Lívia Santana e para Sara Araújo, que é uma advogada do Paraná, uma querida amiga. Então, aqui, e lá no final, para o meu irmão, o André Scott. Então, você vê que, coincidentemente, isso não estava no meu radar, porque eu simplesmente indiquei para amigas importantes que me ajudam a formar uma convicção crítica do direito, e eu sempre gosto de enfatizar que, se eu tivesse que resumir o direito brasileiro, eu o resumiria como na palavra morte. Tá? O direito brasileiro, ele é uma cultura trazida pelo invasor, e a inércia dessa cultura até hoje não se rompeu. Então, como eu já expressei naquele texto que vocês encontram no portal Guelé 10, da Sueli Carneiro, intitulado "O Presidente Lula, nós precisamos não de uma ministra, mas de 3 ministras do Supremo", eu percebo que uma inteligência, uma sensibilidade e uma maturidade de linguagem que é inexistente no Supremo Tribunal Federal, por várias razões, eu poderia ficar horas falando sobre isso, ela só consegue ser suprida, em parte, com a inteligência e a voz de uma pessoa negra. Eu imagino que o Supremo não esteja integrado, se nós não tivermos a presença de pessoas, de vozes e inteligências negras e indígenas. E como eu tenho a convicção, isso está nesse livro, não é à toa que essa capa é como é, de que mulheres negras e mulheres indígenas são a subjetividade, são as pessoas que melhor entendem a realidade desse país. Porque elas estão numa posição extrema de opressão e extrema de acesso, de convívio, de repercussão da realidade trágica do nosso país, que é uma realidade da morte. Aqui se mata demais, se morre demais, e aqui, quem já ouviu falar isso, peço desculpas, né, mas quando as pessoas vêm de fora e elas abrem uma conta no banco, elas sempre perguntam assim: Paulo, como é que vocês deixam os bancos escravizarem vocês da maneira que eles escravizam? Então, essa lógica escravista no Brasil, ela atinge a todas as pessoas que não participam desse espectro de privilégio. Eu sou do direito econômico, tá? Eu larguei a minha relação com o direito, meu convívio com o direito aos 40 anos, estou com 58, 59, e eu lhes digo assim,
o direito, essa lógica da desigualdade no Brasil é uma coisa muito, muito séria. Se você pegar os registros históricos que falam da desigualdade no mundo, você verá que a desigualdade no Brasil, do final do século XIX até hoje, ela permanece igual. Na década de 90, 1990, se dizia no mundo da economia, se usava o termo brasilização. Brasilização se usa na economia para se referir aos países que são ricos e que a distância entre um núcleo muito pequeno de pessoas super ricas e o resto é enorme. Então, nós temos aqui a desigualdade e a violência, e nós naturalizamos isso, nós normalizamos isso. Para quem chega de fora, bom, isso é meio que um padrão na América, né? Do Canadá ao sul da Argentina, do Chile, eu resumiria a América como na palavra morte. Essa naturalização é um problemão para nós. E esse livro, ele busca uma nova linguagem, e só para fechar aqui, já faço a leitura de um trecho que me parece resume bem. Se eu pudesse, já que estou em Brasília, se eu pudesse mandar um recado para o presidente Lula, eu diria: presidente, abandone o navio do neoliberalismo. Seja jangada, olhe e se conecte com uma ética do pé no chão, porque essa demora custa vidas, custa saúde, custa futuro. E o Supremo, que é um poder importante no nosso país, ele não organizará uma solução ética se não tiver hoje, com a oportunidade da saída do ministro Barroso, uma mulher negra. Seja jangada. E aqui, rapidamente, presidente Lula, quando penso em uma teoria jurídica de linguagem renovada, penso em uma dogmática que compreenda melhor as idiosincrasias boas e ruins de nossa sociedade e, com base nisso, tenha coragem de revoltar contra a morte nela normalizada. Uma dogmática que, sendo antirracista, contraste com a dogmática que ainda serve à lógica, à ética das caravelas, dos navios tumbeiros, uma lógica que parece foi reaquecida pelo neoliberalismo rentista deste século. Uma teoria jangada, uma dogmática jangada, sustentada por uma ética jangadista, que, sendo provisoriedade, acolhendo resgate e preparação, seja o oposto dos propósitos da caravela, símbolo da invasão, e do navio tumbeiro, símbolo da continuidade exitosa da violência da invasão, e da ambição colonizadora, que refute a lógica do porão desses navios, do que nele se estoca e se confunde, refute a ambição de dominar, o tomo posse logo existe, que Márcia Tiburi nos observa quando fala do complexo de Colombo. Presidente Lula, sobre jangada, em confronto com a imagem de caravela e navio tombeiro, se você me permite, eu gostaria de propor a seguinte leitura. Uma jangada é provisória, materializada para cumprir uma função provisória. É a solução que contrasta com a funcionalidade da caravela ou de um navio tumbeiro. Nessa comparação, como já disse antes, tendo a imaginar o navio tumbeiro como um símbolo do neoliberalismo rentista do século XXI. Além de provisória, não tem porão, transporta, mas não em porões, não acumula mercadoria, quase não tem espaço para mercadoria se comparada com uma nau. Não esconde, não dissimula. Uma jangada é rudimentar, essencial e só transporta o que é essencial. É a solução em que não cabem canhões ou qualquer outro artefato de destruição em massa a longa distância. Uma jangada não tem cabine de comando, cabine de almirante, cabine do capitão, não tem hierarquia espacial. Nela, os rostos e olhares se encontram. Diferentemente de uma nau, se virada do avesso, a jangada ainda pode navegar, tem funcionalidade semelhante, flutua igualmente, salva. Desloca-se rizomaticamente, se necessário, adapta-se às eventuais errâncias.
Tem sustentação flexível, impensável na estrutura exploratória e rígida de uma caravela ou na rigidez prisional de um navio tumbeiro. Demanda um permanente jogo ético de equilibrar e se reequilibrar. É primórdio, estrutura inicial, contém desenvolvimento e demanda maior envolvimento. Lembremos o que disse Antônio Bispo dos Santos. É facilmente reparável, é facilmente reconstituível. Tem proximidade com a superfície da água, com a turbulência da água. Demanda tensão conjunta, demanda se apoiar um ao outro. Não produz ilusão de estabilidade. No entanto, é busca por estabilidade que venha em resgate. Pode ser integrada por diversos tipos de madeira, presidente Lula. Jangada é combinar de não morrer. Obrigado. Eliana, também queremos te ouvir. Antes de falar de Meridiano, você quer complementar alguma fala do Paulo? Bom, o que dizer, né? Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por terem vindo. É bonito o nome desse programa, né? Sempre um papo. Porque eu acho que é o que o Brasil precisa, né? Conversa, diálogo, escuta. A gente tem sempre a sensação de palavras ao vento. A gente tem sempre a sensação de que todas essas campanhas, elas são palavras ao vento, que ninguém está escutando, na verdade, né? Ninguém está levando em conta. Mas eu estava falando isso para um amigo querido, para o Afonso Borges, criador de tudo isso aqui. Estávamos conversando sobre essa questão do STF e tal. E aí ele disse assim, uma frase um tanto... Eliana, não sei se vai ser nessa geração. E aí eu disse para ele, olha, Afonso, tempo é orixá. E não tem político que possa com o tempo. E a gente precisa fazer as coisas independente dos nossos olhos. O Luiz Gama libertou... Agora novos estudos se atualizaram, né? Então parece que, sei lá, para mais de 1.000 pessoas ele libertou na letra da lei da época, né? Da fase proibida do comércio de escravizados, pessoas que já não eram para estar no cativeiro, ele conseguiu libertar na letra da lei. Ou seja, um homem que brigou alucinadamente pela liberdade e não viu ela acontecer de fato oficialmente no país. Então, mas será que ela teria vindo se ele não tivesse se empenhado nessa, ele e outros, né, nessa luta? Então, não é porque as lutas são difíceis que a gente não deve brigar por elas, não é? Então, estamos aqui somando nossas vozes para que a gente seja finalmente ouvido, para que sejamos finalmente ouvidas. Não tem cabimento um monte de coisa no país, não tem cabimento. E essa conversa com o Paulo, né, o direito antirracista e tal, e literatura, eu considero que qualquer pessoa negra, indígena nesse país, que escreva um livro, seja do que for, pode ser um livro de receitas de bolo, já está exercendo um direito e já está num lugar revolucionário, porque esse lugar das palavras, da literatura e da publicação é um lugar político, é um lugar muito querido para as grandes elites, é um lugar onde se assenta a história, onde se senta a história de um povo, onde se assenta a cultura. Então, estar publicando, seja o que for, independente do conteúdo, é um ato revolucionário político e é um ato antirracista. Então, é muito maravilhoso a gente ver um momento, né, em que a gente está da nossa literatura, com tantas pessoas se encorajando a tomar a palavra para si. E, ao tomar a palavra para nós, né, ao nos adonarmos da palavra, a gente se adona do que nós somos e a gente faz ser de propósito e não por acaso. A gente se torna cada vez mais consciente
da nossa brasilidade. Eu me dei conta que o mundo não me dá brasilidade. Eu viajei muito por conta de trabalho e tal, eu trabalhava com esporte, viajava beça. E todo lugar que eu ia, e todo lugar que eu vou, as pessoas olham para mim, norte-americana, cubana, mexicana, sei lá, qualquer coisa. Nunca me dão o Brasil. Mas eu reparei que não me dão o Brasil porque o Brasil não me tem como sua imagem. O Brasil me rejeita. Então, se o Brasil me rejeita como brasileira, como imagem do Brasil, o resto do mundo também não vê uma mulher negra retinta como brasileira. Vê como qualquer outra africana, cubana, norte-americana. E engraçado que nos Estados Unidos a população negra é 14% só da população. Mas a sensação que a gente tem é que é muito mais gente. Por quê? Porque as pessoas estão em alguns espaços de poder. É sobre isso. Você falou sobre vale a pena lutar essas lutas difíceis. Eu lembrei do título do livro da Cidinha da Silva, que é baseado, né, são os pensamentos de Sueli Carneiro, e ela fala, né, o título do livro é Só Bata em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior, que é o que o movimento negro brasileiro vem fazendo, né, desde o começo, as lições de Sueli Carneiro. Eu acho que é um pouco isso assim, do que você falou. Né? Eliana, vamos começar a falar de Meridiana. Meridiana é o novo livro da Eliana Alves Cruz, que está saindo essa semana. Então, vocês que vão estar aqui hoje vão poder estar com um livro assim, fresquinho, cheiro de livro saído da fábrica, né, da gráfica. E eu li o livro para a gente fazer aqui o papo, e o livro é incrível. E é um livro, eu fiquei pensando, sabe o que, Eliana? Porque é um livro que retrata a ascensão de uma família negra brasileira que sai da favela, da Matadouro, e ascende socialmente naquela busca que a gente conhece, né? Muitas famílias brasileiras vivenciam, de proporcionar algo melhor para os filhos, e os pais fazem um esforço, né, para que esses filhos estudam em colégios melhores, eles vão morar num lugar melhor. E eu fiquei pensando assim, na arte brasileira em geral, que essa história é uma história pouco retratada. Eu lembrei de Que Horas Ela Volta, que é o filme da Ana Moura Laerte, mas que tem um recorte de classe, né? Mas não tem de raça, são uma família, né, branca, né, e tudo mais, que é aquele incômodo da classe média quando a filha da empregada passa na USP e Fabinho não passa, né, vai para a Austrália fazer intercâmbio, porque Fabinho não dá conta. Né? Mas que retrata esse momento de ascensão de uma família que chega à universidade, né, filhos que chegam à universidade. E fiquei pensando, falei, como que é um tema tão comum da nossa realidade, das nossas vivências, e ele não está tão retratado na literatura, às vezes no cinema. Queria que você falasse primeiro, Eliana, de onde vem a inspiração para escrever Meridiana, e já emendando uma segunda pergunta, você vem, né, o Solitária não, mas você vem de escritas de romances históricos, e você passou a escrever textos, né, textos contemporâneos. Né? E queria que você falasse também sobre isso, sobre essa mudança sua como escritora, para escrever sobre esses temas contemporâneos com um olhar, né, de hoje. A inspiração vem justamente daí, do silêncio que se fala, que se faz, quando dessa classe média negra. Né? Se a gente pensar, a lei de cotas já tem o quê? 2003, né? 2000, ou seja, são 20 anos. A gente já tem umas 2 gerações de pessoas que fizeram esse trânsito. E cadê essas pessoas? Elas estão aonde? Elas estão fazendo o quê? A menina do Que Horas Ela Volta, o que ela estaria fazendo hoje, se ela fosse uma menina negra? No filme, ela era uma menina branca, mas se ela fosse uma menina, ela estaria aonde? Ela não é mais ela não vive mais a realidade da mãe. A Amabel, do Solitária, ela estaria aonde hoje? Né? Na classe média. Todos nós aqui somos meridianos. Ou alguém aqui é super rico? Né? Então, todos nós aqui somos meridianos. E todos nós fizemos a gente vive nessa linha. O que é um meridiano? Atenção, 4ª série B. O que é um meridiano no fenômeno astronômico? É a linha imaginária que divide 2 polos. Então, a gente vive
naquela corda bamba, né? Naquela linha, naquele lugar ali que você nem é mais de um determinado lugar, mas também você não chega a pertencer a outros. Você é um sentimento de estrangeirismo. Então, é uma forma também de falar sobre uma certa migração e imigração, porque é o sentimento de ser estrangeiro, às vezes dentro da sua própria casa. Se você pensar, e essa é uma realidade muito comum no Brasil, famílias interraciais, que você tem metade da família branca e metade da família preta, aquele menino que nasce e que é pardo, que é um homem negro, uma mulher negra, com a passabilidade, com a pele, ela está no meridiano. E eu conversei já com várias pessoas nesse lugar, é um lugar absolutamente estranho e incômodo, às vezes. Estranho e incômodo, muitas vezes. Meninas negras com mãe branca têm um problema, uma questão seríssima com a imagem, né? Porque a mãe quer fazer dela um espelho dela e a menina... Nossa, é um caos, às vezes, né? É um caos. A mãe não sabe lidar com o cabelo da garota. E aí é um caos. É um caos. Então, isso está muito pouco retratado. Acho que no audiovisual não está. As famílias de classe média negra, que são sempre um tanto ou quanto, um tom tanto acima no caricato, eu acho, né? Minha opinião. E na literatura, muito menos. Então, eu falei, bom, é isso, vamos lá, vamos encarar. E qual é o meu projeto, eu acho, que eu vejo? Né? É tentar pensar esse ser, essa pessoa negra, no tempo e no espaço, seja no passado, no presente ou no futuro. Eu tenho um conto que se passa no futuro. Esse deslocamento, e no espaço também, né? E essas mobilidades nos vários segmentos da sociedade. É um projeto ousado, não sei se terei tempo para... Mas é riquíssimo quando a gente começa a observar, né? Quando a gente começa a observar com a lupa. Nossa, muitas situações do Meridiana eu vivo até hoje e vejo e observo. Quando vocês leem, vocês vão reconhecer essas pessoas direto, né? Nossa, eu conheço essa pessoa aqui, né? Então, é um pouco isso, mas é a gente fabular também, né? Tem tanta coisa aí. Aí uma repórter me perguntou assim, por que você resolveu botar tanta coisa aí? Tem o pai, tem homofobia, tem machismo, tem racismo, tem tudo aí. Tem tudo aí. Tudo tem um pouco. Eu falei, porque a vida é assim. A vida é assim, gente. A dengue acontece ao mesmo tempo que a Covid. O mosquito da dengue não vai embora porque a Covid está aqui. A dengue está aqui. Então, a gente convive com as coisas, com os males, e eles se interpenetram. E nós somos as pessoas mais contraditórias do mundo. Né? Nós somos seres humanos. Então, é isso. A gente está atravessado por todas essas coisas, tudo ao mesmo tempo agora. O Krenak tem uma frase que eu adoro, que é luta em todo lugar o tempo todo. É o Brasil, assim, né, a gente... É difícil. Paulo, vamos falar também, eu queria que você falasse da sua inspiração para escrever. Você transita, você estava me contando agora nos bastidores, ainda continua viajando muito por causa dos seus, né, dos romances do Marrom Amarelo, mas também, hoje, também escrevendo sobre direito. Que momento da sua trajetória profissional, acadêmica, você sentiu a necessidade de falar assim, não, a gente precisa escrever sobre isso e conceituar direito constitucional antirracista? Eu estou aqui pensando nas coisas que a Eliana disse. Bom, aproveitando, esse livro ele é um livro de literatura e direito, ou direito e literatura. Tá? Ao invés de pegar uma teoria dogmática, teoria jurídica, eurocêntrica, eurocentrada, eu vou para letra de funk, letra de música, de samba, letra de rap, poesia brasileira contemporânea e romance brasileiro contemporâneo. Esse livro ele era para ser um pouquinho maior e ele acabou que teve uma limitação de páginas e eu não pude colocar tudo o que eu queria, mas eu refiro como paradigma a obra da Eliana Alves Cruz. E quero dizer que eu não teria escrito Marrom e Amarelo se eu não tivesse lido Água de Barrela. Eu já falei isso tantas vezes, né, publicamente.
Então, essa sabedoria, esse referencial ético que está na arte e está na literatura brasileira contemporânea, que expande uma voz, expande uma renovação de linguagem potentíssima, ela é uma saída para o direito brasileiro se tornar um direito brasileiro, se tornar mais indígena, se tornar mais negro e fundar efetivamente uma ética geral que valha a pena, que não seja essa mentira da universalidade europeia. Isso não existe, gente. Essa ética universal e esse direito, essa dignidade da pessoa humana universal, isso é uma mentira, isso não existe. Então, é importante pegar o direito liberal, burguês, europeu, que vige no Brasil e depô-lo, destruí-lo, eliminá-lo para ontem. E esse livro, aproveitando o protocolo que foi gerido e organizado pela nossa querida Adriana Alves Cruz, ela é a iniciativa desse protocolo, ele é um marco nessa disputa de linguagens no Brasil. Sobre a questão da literatura, eu acho que a minha literatura é o que me conecta com os churrascos de domingo, onde eu via meus tios contando histórias, meu avô, minha avó, via o meu pai, porque o pai é um pouco tenso, assim, né? O pai tem aquele compromisso de vencer, né? O homem negro gaúcho que se coloca, né? Não baixarei a cabeça para branco, mas também não poderei cometer erros, né? Isso traz uma rigidez muito forte, né? E lá em casa tinha muito essa coisa de estudar informação, né? Então a cultura, o samba, a arte não era tão presente, mas nos churrascos de domingo eu convivia com meus tios e eu via aqueles homens sempre tocando Martinho da Vila, Alcione, contando aquelas histórias maravilhosas. Então, esse compromisso é isso, assim, é me manter conectado com essa sabedoria, porque é muito difícil, isso que você fala que é maravilhoso, sabe? Quando a sua família atinge, porque meus pais fizeram concurso e passaram a ganhar bem, coisa e tal, e convivia com a maioria das pessoas brancas, né? Você se descola de algumas coisas, né? Então, é esse não me descolar, né, das minhas avós, sobretudo as minhas avós, né, que vem pela presença da minha mãe, que é uma ministra da Eucaristia, né, e que me fez amar a literatura. Foi minha mãe que fez amar a literatura, sabe? Então, esse é um esforço bem, sabe, bem objetivo, assim, sabe, de não me desprender, né, de uma sabedoria que me parece muito superior ao que é ensinado nas universidades, ainda hoje. Então, é isso. Imagino que a literatura não faz milagre, mas ela nos conecta com uma lente que consegue mostrar uma realidade que só chega até nós pelo afeto mesmo, sabe? Aquela cena da solitária, do ônibus ou do vagão do metrô, já faz tanto tempo que eu li, do vagão. Aquilo ali é genial, entende? Aquilo ali é um tratado de ética. Aquele parágrafo no romance da Eliana é um tratado de ética. Não conheço, nas tantas formulações éticas, e aqui eu estou colocando o próprio Spinoza, que eu amo, né, que chegue, sabe, na força daquele seu parágrafo. Então, eu acho que a literatura projeta essa esperança, projeta esse respiro, esse oxigênio, né? E, como leitor, estou vibrando demais que eu vou poder, em algum momento esse ano, né, abrir o teu livro, né, e me manter totalmente atualizado na tua obra, que tu sabe que eu sou. É isso. Viva Eliana Alves Cruz. Nossa, Paulo, você falou agora sobre não se perder, né, não deixar de se conectar, que é exatamente a temática do Meridiana, né? Porque essa família que ascende, ao mesmo tempo que é uma libertação de várias questões, né, de famílias que cresceram
em ambientes como a favela, e que são vistos como ambientes, enfim, a gente sabe todas as coisas, estereótipos e a violência e tudo mais, e que tem direito, sim, de querer ter numa casa melhor e tudo mais, mas que esse Shangri-La que você vai alcançar, ele vem junto com muita coisa. E a Eliana, no livro, vai contar sobre o que cada um desses membros da família vai passar ao chegar nesse lugar, que é um lugar alcançado, a Terra Prometida, né? Que no nome, eu acho maravilhoso, que no livro é o edifício, é o Bougainville, que eu acho que é uma coisa bem da classe média, assim, esses nomes de edifício que tem esses nomes estrangeiros, assim, às vezes em inglês, né? Bougainville. E essa família, quando chega ali, a gente tem 3 filhos, um casal, e você vai contar, né, Eliana, no livro, a partir que também eu quero que você fale sobre isso. Falar, escrever a partir do ponto de vista de cada personagem, personagens homens, mulheres, gays, né, héteros, é complexo. E pensar, queria que você falasse também sobre como é que, para você, como você foi escrever, pensar essa ascensão social, que, ao mesmo tempo, pode ser libertadora, mas também pode ser uma armadilha, no sentido da gente ter que renegociar, às vezes, nossa identidade de classe e de raça, né? Olha, foi muito difícil. Eu não sei dizer para você quantas vezes eu refiz esse texto. Acertar o tom, né, de cada um foi bem difícil. Tem os pais, que foram jovens nos anos 70, e que é uma geração que viveu uma ditadura mais diretamente, né? E tem uma outra coisa que a gente não fala, que é a vivência das pessoas negras na ditadura. Todas as obras que falam de ditadura civil-militar no Brasil são obras que retratam famílias de classe média branca. E a população negra nesse período? O que estava vivendo o que exatamente? Não é? Se a gente pensar que foram os métodos desse período que aperfeiçoaram os métodos contemporâneos de violência nessas comunidades todas, né? Então, onde estavam essas pessoas? Fazendo o quê, exatamente? Aí conversei com Dom Filó, que fazia lá no Rio, que fazia baile black nessa época. Então, é um livro que tem música, tem um pouco de humor também, tem uns personagens que passam por umas coisas engraçadas, e tem poesia, tem muita coisa que eu acho que faz parte da gente também. E tem umas cortadas na carne, né, que a gente precisa pensar. Não é porque somos pessoas negras e que sofremos alguma, né, uma opressão e toda a questão histórica que pesa sobre nós, que somos perfeitos, né? A gente tem aí algumas questões para tratar. A gente tem homens negros homofóbicos, a gente tem mulheres que tentam simular uma situação para pertencer a tal classe média, para chegar nessa terra prometida e ser como todo mundo que já está lá. Às vezes as pessoas tentam emular situações e às vezes a gente não se encaixa naquele modelo que a gente quer reproduzir. Tem a cena do alisamento do cabelo, né? As cenas do alisamento do cabelo e a obsessão da mãe com a história do alisamento do cabelo da menina, porque é isso, são imagens que a gente a vida toda tentou reproduzir e que não cabe na gente, né? A menina não podia se mexer, porque todo mundo sabe que chapinha é água, né? Chapinha e suor. Então, a menina, coitada, ela viveu numa prisão por causa daquele raio, da chapinha no cabelo, porque ela precisava ir para o colégio e ela precisava estar com o cabelo em ordem. E a gente naturalizou o tanto de violência que isso significa, né? O tanto de violência que significa uma criança não se mexer por causa do cabelo, ou estar sentada numa cadeira com um ferro quente que queima a sua orelha, queima o casco, queima o pescoço. Perdi as contas de quanta casquinha eu fiz na orelha por conta de alisamento de cabelo. Que é um troço que parece muita tortura, né? Parece um instrumento de tortura. Enfim, são muitas situações que a gente não pensa. E eu acho que a literatura é esse espaço também, né? Que a gente pode fazer aquela foto, clac. Você pode parar e pensar, peraí, isso aqui, né? Isso aqui. Que não é
o que você faz, mas por que você faz. Por que você está agindo assim? Por que você está... Então, cada personagem aí, ele vai tentar escapar ou sobreviver de um jeito. E essa foi a dificuldade. Essa foi a dificuldade de conseguir ver o tom de cada um e o ponto de vista de cada um. Exercitar a tal empatia que a gente tanto fala, né? Exercitar isso e colocar no lugar daquela pessoa que é radicalmente diferente de você e produzir aquela voz com verdade, meu Deus, né? Como é difícil. Porque tem personagens que a gente torce mais e outros que a gente fala assim, ai, gente, esse irmão não merece crédito, assim, né? A gente vai tentando entendê-los, assim, né? Helena disse uma coisa importante, gente, que eu acho importante para mim reforçar. Eu falei aqui da Adriana, mas poderia falar da Flávia Martins, né, que hoje não pôde vir porque está na despedida do ministro, ou por exemplo, da Santana Vaz, Lívia Santana Vaz, né? Mas eu vou ficar com a Flávia, uma coisa incrível que a Flávia diz, ela diz que manter-se, como juíza, manter-se próxima da literatura faz com que ela não se desconecte do desconforto que é necessário para você sustentar uma ética de julgamento minimamente razoável, sabe? Então, isso que você falou, que eu acho brilhante, eu queria te dizer que o esforço desse livro é, de alguma maneira, desacelerar a velocidade dessa caravela, dessa destruição, e o direito brasileiro ele endossa a morte dos jovens na periferia. Ele endossa, ele perdoa a violência policial, ele perdoa a opressão. E a literatura, eu vejo a literatura, como você bem colocou, a sua obra, enfim, como uma possibilidade de desacelerar, sabe, essa inércia, sabe? Então, eu acho que a leitura ela dá uma freada, sabe, nesse movimento assim, de destruição, sabe? Você falou sobre, interessante isso, né? Magistrados que têm na literatura uma fonte para voltar para um eixo. E eu fiquei pensando no sentido inverso assim, da literatura jurídica, e pensando, porque o seu livro, né, Direito Constitucional Brasileiro. E a gente pensa na Constituição de 88, como a Constituição, a gente fala, Constituição cidadã, com muitos avanços. Mas, de alguma maneira, Paulo, você entende essa Constituição ainda, ela reproduz ainda essas desigualdades, como ela foi escrita mesmo, eu falo a parte normativa, reproduz essas desigualdades assim, que fazem com que, enfim, o racismo tenha mais facilidade de se instalar. É preciso repensá-la também, porque a gente tem sempre essa coisa, né, quase com a Constituição perfeita, essa de 88. Né? E como é que você vê, quando a gente fala sobre direito constitucional antirracista, a gente também está fazendo uma revisão dessa Constituição de 88? Ou de fato, ela é muito boa e a questão é que ela, de fato, seja, né, efetivada como direitos e deveres? Pô, Cibele, eu já dei algumas palestras, tá? Inclusive para juízes federais sobre esse livro. Estou num circuito de palestras sobre esse livro. Essa foi a melhor pergunta que eu já escutei até agora. Tá? Porque essa pergunta é simples, mas ela não veio ainda nas nossas conversas. Gente, a Constituição de 88 ela é a melhor coisa que foi produzida na história desse país. Tá? Quanto a isso, não se discute. E ela tem um núcleo muito poderoso que eu visualizo em torno do valor da dignidade humana. Tanto é que ele tem 4 capítulos. Um capítulo é um capítulo muito crítico, é quase uma premissa, dizendo, olha, gente, eu acho que dentro desse direito liberal burguês não tem saída. Tá? Mas depois, em função do protocolo, eu entro na defesa de um núcleo razoável que há na Constituição, que é o valor princípio da dignidade da pessoa humana e suas conexões imediatas. O princípio da liberdade, autonomia, etc., que não existe, porque as pessoas negras não andam em paz nesse país, as pessoas indígenas não andam em paz nesse país, as mulheres não andam em paz nesse país, as pessoas trans não andam em paz nesse país, onde mais se mata pessoas trans, e elas são o alvo do fascismo. Né? Então, não tem autonomia, não tem liberdade. Tem só para essa turminha, né,
do homem, né, que tem arma, que tem dinheiro, que quer falar o que quer, porque ele quer o direito de liberdade dele de se expressar, e não tem igualdade. Então, eu trabalho aqui uma categoria que a Adriana trabalha também, que é igualdade formal, que não existe, que é o mínimo do mínimo. Essa não existe, é uma mentira. Material, que aí não tem nem o que se falar, e a igualdade como reconhecimento. Só para fechar, a Constituição não é boa. Não é boa porque ela mantém, por exemplo, vou pegar um ponto só, gente, tá? Porque eu sou do econômico e do direito orçamentário, finanças públicas. Segurança pública. Ela não mexeu nas polícias. E eu me alinho com o Luiz Eduardo Soares quando ele diz: hoje, no Brasil, são os comandantes das polícias militares que mandam nos governadores. Não é o contrário. Não importa se é partido de esquerda, de direita, de centro, blá, 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 blá. Então, esse é um ponto. Não mexeu nas Forças Armadas. Tem aquele maldito artigo lá, né, do tal poder moderador, aquilo é um absurdo. Então, e não mexeu nas relações que repercutem no campo. E no sistema financeiro, que tinha alguma regulamentação, logo se desregulamentou, né? Se desregulamentou. Então, não mexeu nas estruturas. Então, não adianta falar, eu estou com o povo, se quando a gente olha para o orçamento público, anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, e essas estruturas permanecem intocadas. Não adianta ter Ministério da Igualdade Racial, dos direitos, se não tem orçamento. Então, quando você olha para o orçamento, você descobre a verdade. E é criminoso que se mantenha no Brasil teto de orçamento, de gastos, porque isso está custando vidas, futuro para universidade, para a saúde, para várias coisas, e a permanência desse orçamento secreto. Então, você se pergunta como é que é possível, nesse direito da morte, que essas atrocidades se mantenham. E esse protocolo, por mais singelo e mínimo que ele seja, obrigando juízas e juízes de todo o Brasil, ele é uma arma poderosa de enfrentamento, de mudança, para a superação e para a denúncia dessas questões. Porque esse homem branco, classe média alta, que chega no Ministério Público, que hoje é super fascista, não totalmente, né, mas uma parte importante, né, é guiado por uma ética fascista, e o judiciário inerte, e como pode? Entende? Então, isso que Eliana disse, que é brilhante, do tempo, o tempo é agora. E essa brincadeira de orçamento, você fala muito bem para o povo, mas vai olhar o orçamento público. Você tem teto de gastos para a saúde, gasto com educação. Você não tem teto de gasto para rentista, para super rico. Isso também é dinheiro público. Está indo para o bolso desses caras que nem trabalham, não fazem nada. Esse 0, sei lá, 4% da população brasileira, 0,2% vai. Né? Então, é isso. Antes de tudo, é um livro pela desaceleração, como você bem frisou, né, de deposição desse direito. Porque esse Supremo, sem uma mulher negra, não está bem. E, insisto, não basta uma mulher negra. Sabe? Precisa de mais 3 mulheres ali. Sabe? Se é parda, se é branca, se é indígena, né? Mas precisa, sabe, mudar esse eixo. Porque isso, desastre por desastre, as escolhas que foram feitas, a história está jogando na nossa cara aí, foram desastrosas. Não vou nominar os ministros aqui, porque eu acho que nem precisa. Né? Nós sabemos do espectro de covardia, né, que ocupa aquela casa. E isso, repito, pode ser mudado. Se, como diz Muniz Sodré, o silenciamento, o apagamento, né, desaparecer do horizonte. Você foi falando, Paulo, eu fui lembrando, essa semana eu estava lendo uma entrevista da Mirtes de Souza,
agora também sua colega advogada, né, se formou, a mãe de Miguel. E a matéria começa com uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Falei, nossa, ela vem a Brasília participar aqui junto com outras mães, mulheres negras, e sugerindo mudanças, né, para a justiça, para o sistema judiciário. E a coisa que ela pede é uma coisa muito simples. Ela fala que todas as vezes em que ela teve que falar do caso do filho, ela repetiu esse depoimento várias e várias vezes. Então, ela teve que falar na delegacia, ela teve que falar no tribunal, ela teve que falar muitas vezes. E ela estava falando assim, que cada vez que ela tem que repetir essa mesma tragédia, a gente fala tragédia, até parece que não tem culpado, né? Não é nem o caso, né? Mas é uma tragédia que aconteceu com a família dela. É um punhal no peito. E ela estava pedindo, ela falando assim, gente, o meu pedido é um depoimento só era o suficiente, que vocês pudessem gravar e as outras instâncias da justiça pudessem aproveitar, sem que eu tivesse... Pois é. Sem que eu tivesse... A pessoa morre várias vezes. Né? É isso, revitimizar. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, a violência de Mirtes, de, enfim, ter que trabalhar, né, estava levando os cachorros para passear da patroa e chegar no prédio, ver o seu filho morto, né, pela negligência de uma mulher adulta que sabia que uma criança não podia estar sozinha. Ela tem que revisitar essa dor, e já o fez muitas vezes, para várias instâncias da justiça. Então, o pedido dela era esse, Paulo. Era tipo, gente, será que não basta assim, um depoimento só, para que eu não tenha que passar por isso novamente? No protocolo, né? Eliana, eu acho que a gente poderia ter um prazer, eu acho que é muito poderoso quando os autores, o Paulo já leu um trecho também, queríamos pedir para você ler, poderoso quando os autores leem as suas próprias palavras. Assim. No programa da Eliana, na TV Brasil, ela sempre convida os autores para lerem, mas lá você é apresentadora, você não lê o seu, mas aqui você vai ler, assim, né, para você ler um trecho de Meridiana. Vou ler um trecho aqui, mas sabe essa coisa da Mirtes? Eu fiquei pensando, né? Dela se formou. Olha que coisa cruel, olha como o Brasil é cruel. Uma mulher negra, jovem. Se esse menino não tivesse morrido, ela seria advogada? Se esse menino não tivesse morrido, ela estava lá, lavando a privada daquela mulher. É sobre isso que a gente tem que pensar. Tem que aparecer a tragédia para você poder viver. A gente está sempre no vestido da tragédia. E a tragédia é sempre o nosso mote, é sempre a nossa gasolina. E é o que faz o nosso carro andar. O que o pai dessa família quer é que eles andem não pela tragédia. Ele quer tirar os filhos desse combustível fóssil que polui, que é a tragédia. Morando naquele lugar em que eles nasceram, em que ele cresceu, ele acha que eles são vítimas fáceis para essa tragédia. E é nesse sentido que ele faz essa mobilidade, que ele tenta ser o concurso público, que ele tenta... É o que está por trás daquilo ali, é o medo da tragédia. Que faz mover, às vezes faz, mas a que preço? Bom, tem um personagem que ele resolve se candidatar, já que a gente está falando em política, né? Ele resolve se candidatar, e aí vamos falar um pouquinho dele aqui, né? Deixa eu ver aqui. Fui casado por 10 anos com Priscila Leão Lima. 5 gerações de gente rica desde o Império. O Cláudio, na verdade, Cláudio Honor, como seu pai, detestava seu nome quando era criança, mas depois ele entendeu que esse nome era o seu grande trunfo e seu maior legado. Cláudio Honor filho, Cláudio Honor neto, Cláudio Honor bisneto, Cláudio Honor trineto. Fiquei fascinado. Na 6ª série inventei até um bisavô barão. Bem que podia ser verdade, por que não? O meu avô materno não era branco.
infantilidade, mas inventei isso porque, embora meu pai sempre tenha falado da importância do nome na vida da pessoa, eu achava que, na minha família, essa tarefa seria minha, porque o resto da família não conseguia se libertar da mentalidade que vê preconceito obstáculo até nas sombras da parede. Esqueçam o passado, eu pensava. Há um mundo para ser conquistado lá na frente? Nos conhecíamos há décadas, mas minha família nunca se livrou da implicância com os Cláudios. Como chamava a família da minha mulher, Meridiana era a que mais manifestava esse ranço. Como ela dizia, imperador, vê se esquece que cunhado não é parente. Essa implicância se acentuava bem no momento em que eu queria sossego para conduzir o processo mais importante da minha vida. Eu ia me candidatar a vereador e tinha certeza de que, se me tornasse um político bem-sucedido, iria resolver todos os nossos pepinos, inclusive os de Meridiana. Não era isso que todo político fazia para sua família? Porque com a gente seria diferente. Se o nepotismo já existia, eu iria inaugurar o nepretismo. A gente quer abrir para perguntas também da plateia. Alguém quer fazer perguntas para o Paulo e a Eliana? Tá? A gente não consegue ver assim, mas se você levantar a mão, a gente faz um esforço para... Tem alguém por aí, gente? Estão tímidos. Por favor, aqui. Não é pergunta. Quando eu vi que sempre um papo seria com Eliana e Paulo Scott, né? Eu fiquei muito interessada em vir. Do Paulo Scott, eu conheço Marrom Amarelo. Da Eliana, eu li Crime do Cais do Valongo, foi o primeiro, foi por onde eu conheci. E depois eu li Água de Barrela, que, para mim, foi maravilhoso, impactante. Então, eu vi muito por isso. Então, eu não quero perguntar, eu queria que ela falasse... Você fez uma pergunta sobre as inspirações sobre o livro de hoje, Meridiana. E eu queria sobre Água de Barrela, porque foi um livro que me impactou muito de verdade, né? Quer fazer rodadas ou vou respondendo? Acho que você responde, mas só vai pensando se tem mais perguntas aí. Vão pensando aí. Pois então, o Água de Barrela é uma história romanceada da minha própria família, né? E ele nasceu mais ou menos como nasceram os outros, né? Pela ausência. Eu achava que na verdade, eu queria ler essa história, né? Eu queria ler histórias de famílias negras como eu tinha dentro da minha casa. E aí é aquele conselho da Toni Morrison, né? Se existe uma história que você quer ler e você não encontra, vai lá e escreve. E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer, escrevendo Água de Barrela. Foi muito difícil, né? É um livro que ele tem um esforço de pesquisa muito grande, mas ele tem uma camada profunda, né? No afeto e na convivência com aquelas pessoas. Muitos daqueles personagens eu conheci, e do diálogo com uma pessoa que tem uma questão psiquiátrica muito séria, que é a minha tia Nunu, que está com 104 anos hoje. Ela é diagnosticada com esquizofrenia paranoide desde os 8, sei lá. Então, é uma pessoa muito sofrida, e ela não tem os filtros que a gente tem, né? Então, eu consegui acessar aquela memória pela falta de filtro, mas chegar ali foi um processo também de desconstrução minha, né? Desconstrução dos meus preconceitos, desconstrução da minha forma de encarar a questão mental, e os conceitos que eu tinha, né? As definições que eu tinha sobre história, sobre arquivo. O que é isso? Então, eu tive que reorganizar tudo isso na minha cabeça para poder chegar a ela e ela me revelar grande parte daquela história.
ela viveu coisas... Quem tem 104 anos hoje no Brasil, né? Ela viveu coisas que ninguém no país viveu. Ninguém. Ninguém. Ela é uma pessoa única, ela é uma peça muito rara, ela é um ser muito raro. E mesmo com todas as limitações dela, hoje mais ainda, né? 104 anos, mas tem dia que ela está ótima, ela conta histórias, ela não enxerga, ela não caminha sozinha mais, ela precisa de tutela para tudo, mas tem dia que ela senta na cama e ela começa a contar as coisas e canta perfeitamente. E essa memória é algo, encarar essa memória com preciosidade, sabe? Eu acho que é uma tarefa, é um dever, é uma missão nossa. Então, eu precisava registrar isso também, né? Então, Água de Barrela é esse esforço de registro dessas vidas e desses olhares. Enfim, é um livro que eu acho que é um divisor de águas na minha vida, né? Minha vida mudou depois desse livro. Eu mudei de profissão. Hoje eu sou muito mais escritora que jornalista. Então, eu mudei de profissão, tudo mudou por conta daquele livro. Então, eu acho que ele é um marco muito sério para mim, eu acho que para muitas pessoas também. Agora sim, perderam a vergonha, muito bom. Primeiramente, meu nome é Hércules Barros, eu também sou jornalista e me aventuro também na escrita literária. E, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por esse papo tão rico, né? A vocês três, que me remeteu assim a várias situações. E, então, duas eu gostaria de pontuar aqui, porque a pergunta que eu ia fazer, a colega já fez, né? Sobre o Água de Barrela. Mas o que eu quero pontuar vocês falaram em morte, e eu já trabalhei no Ministério da Saúde, no programa de AIDS, e a gente, com o público que a gente lidava no programa de AIDS, a gente fala muito em morte social, né? Que é a pessoa que está ali, mas ela socialmente morre várias vezes, né? Então, a gente fala muito em morte social, né, que é o poder, e no mundo gay isso existe muito, né, você ter que ficar ali num gueto, as experiências, né, de preconceito no racismo é a mesma coisa, né. A outra questão era só pontuar que a Água de Barrela me lembrou muito a origem da minha mãe, que quando a gente era criança, embora ela seja branca, mas também ia ali no açude bater, quando a gente ia de férias para a casa dos avós, ela ia ali no açude bater a roupa na pedra para lavar e etc. E isso também me lembrou muito esse momento. Então, seu livro é muito emocionante, eu não terminei de ler ainda, mas é muito emocionante lembrar todas essas situações, né? E aí é isso, a colega pontuou, eu fiquei só curioso com uma coisinha do livro. Você fez uma pesquisa da origem ali dos seus antepassados para fazer aquela abertura, ou ali é parte da tua criação literária? Eita, tudo cai. É uma mistura das duas coisas, né? Eu fiz uma pesquisa grande, me apoiei na história oral, não só dessa tia, né, de outras pessoas da família, pessoas até que já se foram, relatos, e uma pesquisa mesmo, né, de documento, enfim, outros registros, outros vestígios. E aí fiz porque o livro da Malê, né, porque tem a versão da Palmares. No livro da Malê, ele abre com uma árvore genealógica. E aquela árvore genealógica ela existe. Eu nem sei, eu acho que é uma representação tão europeia, essa coisa da árvore genealógica, né? Mas eu quis abrir isso com isso, porque essa é uma angústia muito grande da população negra brasileira, saber de onde vem, as suas raízes, né? Então, eu quis abrir com essa árvore, nesse sentido de mostrar que é a minha família, mas podia ser a de muita gente, né? Podia ser a de quase todo mundo. A gente tem uma origem, a gente veio de algum lugar. Então,
sim, é uma pesquisa, e é também fabulação, e é também história oral, é toda uma grande mistura. A gente tem tempo para mais duas, se vocês forem mais assim sucintos. Boa noite, Sibeli, Eliana, Paulo. É uma pergunta, assim, a Helena já falou bastante sobre assim, essa questão toda do processo criativo em que orbita essa coisa de rememoração, mas também uma construção ficcional. E eu queria ouvir um pouco isso do Paulo, não só pela questão da própria literatura, mas como foi trazer, né, toda essa órbita de vivências que são inseparáveis, mas para dentro desse escopo tão, digamos assim, mais limitado, apesar de não ser uma palavra muito justa, dado que o seu trabalho vai muito além do mero direito, né, da hermenêutica. E como é que foi esse processo para você, né? Como é essa virada de chave, assim, ou como é esse trabalho de uma lapidação das suas próprias vivências, memórias, e para trabalhar, para colocar dentro de uma linguagem mais fixa e protocolar, digamos assim? Como que é o seu nome? Vitor. Vitor, sabe, eu estou com quase 60 anos, tá? Eu me defino como leitor. Já faz um bom tempo que eu me defino como leitor. Saí do compromisso de inventar ou transfigurar, sabe, realidades para uma fabulação literária, me colocou num lugar muito interessante. É uma espécie também de retorno, né, a esse conflito permanente que eu sempre tive com o direito. E, como você sinalizou, né, essa linguagem obtusa, insuficiente, sabe, limitada, tosca, violenta, que é a linguagem do direito. Se você comparar a linguagem do direito com a linguagem da arte, da psicanálise, da psicologia, da filosofia, ela é muito tosca. Então, essa revolta, essa espécie, né, e trazer a literatura como fundamentação para isso, me colocou numa outra chave de criação, sabe? Eu não cito as minhas obras assim, né? Eu cito de outras pessoas, e tem um trecho que é muito interessante do José Faleiro, que eu até poderia ler aqui, porque você vê que é uma dimensão de realidade, é uma exposição de realidade que a lente do direito ela refuta, né? Ela nega o tempo todo. Ela vive num universo de ilusão, sabe? Essa promessa, sabe, do direito universal, sabe, que funciona na verdade só para as pessoas brancas com dinheiro, né? De preferência do espectro hétero ou masculino. Então esse espaço de loucura que eu tenho na minha poesia ou nos meus romances, né, eu não precisei ocupá-lo, assim, foi numa outra chave. E, como leitor, eu acho que eu ganho muito nesse processo, sabe? Evidentemente que, até eu cito, né, o fato de ter nascido numa das ruas mais violentas de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, e até meus 6 anos. Então, você convivia, né, com corpos na rua. Então, claro, tem um pouco assim desse diálogo que se perdeu no tempo, né, do espanto da infância, da juventude, esse temor, né, que as famílias sustentam em relação aos seus filhotes, né. O meu irmão, Vitor, ele foi abordado pela polícia 3 vezes na vida dele, saindo de casa, da nossa casa, que é uma boa casa lá em Porto Alegre, né, porque meus pais, enfim, ganharam dinheiro, enfim. E aí, aquela coisa, como é que um garoto negro está saindo de uma casa tão legal como essa, né, num carro tão legal como esse, né? Quer dizer, então, essa realidade ela é toda combustível, né, para uma violência que eu não sofro. Entende? Porque, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, eu tenho um fenótipo diferente, né? Eu sempre faço questão de dizer que marrom e amarelo é marrom e amarelo, porque o pai me chama de amarelo, chama o André de marrom.
né? Então, essa tragédia da hierarquia cromática, ela precisa urgentemente de uma linguagem que explique a tragédia, entende? E a literatura, ela explica pro direito o quanto esse direito é falso, né? O quanto esse direito é morte, o quanto esse direito é eliminação do futuro. Então, é um jogo, assim. Tá? A diferença é que eu não liguei a chave da loucura, da criatividade, né? Que é a chave que eu ligo direto quando escrevo os meus romances. É uma outra linha, né? Uma linha de combate. Assim. Obrigado pela pergunta. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque tem um horário aqui na caixa, já me avisaram, mas o Paulo e a Eliana vão estar lá fora autografando os livros, então também... Sim, se for rápido, porque já me avisaram aqui que a gente tem que encerrar. Infelizmente, os livros não chegaram, tá? Mas, se vocês me escreverem, eu dou o bônus para vocês de desconto, comprar para quem se interessar também. Tá? É só mandar um salve lá pelo Instagram e eu mando o bônus com 20% de desconto. Ó. Mas tem marrom amarelo aí, né? Acho que tem todos, tem sanduíche de anzóis. Pronto. Então, assim, a gente vai seguir agora para a sessão de autógrafos. Então, também, quem quiser fazer as perguntas ou bater aquela conversa que não deu tempo de fazer aqui, vocês podem fazer isso lá fora. Muito obrigada a vocês pela presença. Sigam Sempre um Papo nas redes. Tem sempre lá a agenda do que está acontecendo aqui. Sigam os autores também para prestigiá-los, saber das agendas também, os lançamentos. Acho que é muito importante também. E, Eliana, eu sei que é bem ativa, né, nas redes e tudo mais. Comenta sobre literatura de tudo, de Vale Tudo. Paulo também, Paulo? Não, eu sou mais low profile? Então, Eliana, Paulo, muito obrigada pela presença. Parabéns a vocês pelos lançamentos. E a gente se encontra num próximo Sempre um Papo. Até mais.